Na aula passada sobre a Ásia Meridional, estudamos o subcontinente indiano. Essa região, pessoal, tem 9 milhões de quilômetros quadrados, abrigando uma população de mais de 1,5 bilhão de pessoas, com 17 países. Conhecemos aspectos econômicos e humanos da região. Boa parte da população vive no campo, praticando atividades agrícolas. E analisamos o quadro geopolítico do subcontinente indiano. Os movimentos separatistas dessa região preocupam a comunidade internacional. Uma boa aula. Olá, amigos da Geografia. É uma satisfação estar com vocês em mais uma aula. Hoje continuaremos a fazer uma incursão no vastíssimo continente asiático, trabalhando com o Extremo Oriente, mais precisamente o Japão. Mas antes disso, vamos ver um clipe. Belíssimas imagens, não é, pessoal? Veja, Extremo Oriente é aquela região onde os países estão localizados a leste do continente asiático, voltados para o Oceano Pacífico. E aí que se localiza o Japão. E por falar no Japão, vamos abordar inicialmente os aspectos físicos desse país. Portanto, com vocês, Japão, quadro natural. Olha, pessoal, aqui está localizado o Japão, no Oceano Pacífico. O Japão é um arquipélago vulcânico com cerca de 4.000 ilhas, que se estende por 3.500 quilômetros, numa área de 380.000 quilômetros quadrados. As principais ilhas desse arquipélago são as seguintes, me acompanhem: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Essas ilhas aqui compõem 97% do território japonês. Olha, outra coisa interessante nessas ilhas é o seguinte, é a sua composição geológica. Então percebam, aqui nós temos falhas, sequências de falhas tectônicas de grande instabilidade geológica, sujeitas a intensos abalos sísmicos. Os japoneses ainda se lembram, com certeza, de 1995, quando um terremoto abalou a região de Kobe, ceifando 5.000 vidas e ainda trazendo prejuízos materiais incalculáveis. Para vocês terem uma ideia da instabilidade da região, há mais ou menos 250 vulcões nessa região, sendo que 60 deles estão ativos. Para vocês terem uma ideia da preocupação dessa população, a cada dia nós temos 4 terremotos, perfazendo 1.500 ao ano. A sorte da população japonesa é que esses terremotos, esses abalos sísmicos, são de baixa magnitude, baixo impacto. Então, deu para vocês terem uma ideia de como está localizado aqui esses vulcões. Boa parte está aqui na ilha de Honshu. Veja, pessoal, uma outra coisa importante aqui em relação ao relevo desse território. 80% do relevo é composto de planaltos e montanhas. O destaque aqui fica para o pico chamado Fuji, que é o
ponto culminante dessa região, com 3.776 metros de altitude. É o ponto culminante e também um dos cartões postais do Japão. Fica localizado aqui na ilha de Honshu. E as planícies? Como é que elas se comportam? Veja, pessoal, as planícies, elas estão localizadas aqui, basicamente, na zona litorânea do território japonês. São planícies importantes do ponto de vista econômico, como veremos mais adiante. A mais importante planície é a planície de Kanto, onde está localizado a cidade de Tóquio e a cidade de Osaka. Uma outra coisa importante que a gente não pode perder de vista é que também diz respeito ao relevo, é a extensão do litoral. O litoral japonês é bastante extenso e extremamente entrecortado. Isso possibilita o surgimento de inúmeras baías, dando uma possibilidade de criação de zonas portuárias. Não é à toa que nessa região aqui nós temos um dos mais importantes portos do mundo. Bom, depois desse panorama geral sobre o relevo, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a hidrografia. Veja, pessoal, a rede hidrográfica japonesa é composta de rios de pouca extensão, mas de curso acentuado, excelente para a construção de hidrelétricas. Ainda tem um potencial muito grande para a irrigação. Os rios de maior destaque são o Tone, o Kitakami, o Yoshino e o Ishihara. Também é importante os lagos vulcânicos, com destaque aí para o Lago Biva, com 640 quilômetros de extensão. Quero falar com vocês agora um pouquinho mais sobre o clima da região. Olha, o clima da região, eu quero apontar aqui no mapa para que vocês entendam melhor. De um modo geral, o clima é o temperado. Esse temperado tem 3 variáveis. Me acompanhem. Aqui na região norte, o extremo norte, na ilha de Hokkaido, predomina o clima frio. O centro-norte, nessa região da ilha de Honshu, boa parte da ilha de Honshu, vai predominar o clima temperado. Mas aqui embaixo, na região da ilha de Shikoku e de Kyushu, nós vamos ter um clima subtropical, muito parecido com aquele que tem no sul do Brasil. E a vegetação? Como se comporta a vegetação da região? Então veja, pessoal, uma coisa nós não podemos esquecer. Lembra da aula passada? A vegetação tem uma íntima relação com o clima e com o relevo. Vamos ao caso aqui do Japão. 60% do território está coberto com a floresta temperada, também chamada floresta conífera. Essa região aqui, ó, sobretudo a região norte. Aqui na região sul, nós vamos encontrar uma floresta denominada subtropical, semelhante à nossa Mata Atlântica aqui. Veja, as florestas são de grande importância para o Japão e o governo cuida delas com grande zelo, porque é a base da matéria-prima para a indústria de papel e celulose desse país. Depois de conversarmos sobre os aspectos físicos do Japão, que tal a gente dar uma olhadinha na população? Então, com vocês, Japão, quadro humano. Veja, pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre a população japonesa. Olha, o Japão tem 126 milhões de habitantes. Tudo isso concentrado em 380 mil quilômetros quadrados, o que dá uma densidade demográfica em torno de 400 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, em algumas regiões, a concentração populacional é muito grande, notadamente no litoral. Na planície de Tóquio, de Osaka e Nagoya, nós vamos encontrar uma densidade demográfica que chega a 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia da densidade populacional, a maior ilha, Honshu, tem mais de 100 milhões de habitantes. Veja, pessoal, no que diz respeito à composição étnica, apesar de gerar ainda uma grande polêmica na sociedade japonesa, acredita-se que o japonês tem a origem através de uma miscigenação de povos asiáticos e povos da Oceania. Bom, polêmica à parte, vamos adiante, fala um pouquinho mais sobre a evolução e o crescimento da população. Veja, os históricos demonstram que na era Meiji, que vai de 1868 a 1912, essa dinastia vai ser responsável pela modernização do Japão, bem como sua industrialização. Acredita-se que nesse instante, a população japonesa, isso os dados demonstram,
ela cresce exorbitantemente. Olha, esse crescimento vai até a Segunda Guerra Mundial. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, esse crescimento populacional que vinha desde a era Meiji sofre um refluxo. Mas, após a década de 50, o crescimento populacional é retomado e vai crescer com altas taxas de natalidade até a década de 70. Na década de 70, o governo, preocupado com o crescimento exagerado da população, busca interferir. Promove uma orientação para que o planejamento familiar seja seguido rigidamente. E a população acaba assimilando facilmente essa preocupação do governo. E hoje, as taxas de crescimento populacional do Japão giram em torno de 0,5%. Se nós compararmos a outros países da Ásia, é extremamente baixa. Aliás, é mais baixa que muitos países desenvolvidos. Veja, pessoal, com a estabilidade populacional, com a queda no crescimento populacional, a qualidade de vida do povo japonês melhora significativamente. Para vocês terem uma ideia, observe essas informações. O japonês, o homem japonês, tem uma expectativa de vida em torno de 77 anos. A mulher, 83 anos. Estão entre as taxas mais altas do mundo. A mortalidade infantil no Japão é de 4 por mil, uma das mais baixas do mundo, certamente. Isso dá para se ter uma ideia como a população japonesa vem envelhecendo nos últimos anos. Essa, aliás, é uma grande preocupação do governo no Japão, que a população vem envelhecendo. Hoje, nós temos mais pessoas aposentadas do que contribuindo para a Previdência. Isso, no longo prazo, poderá significar a falência do sistema. Portanto, de forma contraditória, paradoxal, o governo, nos últimos anos, vem incentivando a natalidade. Com isso, vai impedir que se importe mão de obra estrangeira e, além do mais, renovar a população. Olha, dados do governo japonês, estimados para 2025, acredita-se, se não houver uma transformação profunda nessa questão, 73% das receitas do Estado serão desviadas para benefícios e cuidados com os idosos. Independente dessa discussão sobre o crescimento da população e o envelhecimento dela, boa parte da população hoje concentra-se nos centros urbanos. 80% da população já vive nas cidades. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a questão cultural, sobre a religião. Veja, pessoal, o povo japonês é extremamente religioso. E lá no país tem duas religiões predominantes, o shintoísmo e o budismo. Vamos tratar agora de uma questão bastante polêmica e bastante interessante, histórica e política. Vamos então tratar de Japão, quadro político. Pessoal, vamos trabalhar o histórico dessa nação. Vamos inicialmente à primeira fase, a fase dos shoguns, que vai até o século XV. Os shoguns eram grandes proprietários de terra que dominaram o Japão por 800 anos. Até o século XV, o país estava fechado a nações ocidentais. Somente no século XVI, com a chegada dos portugueses, que houve essa abertura. Entretanto, foi uma abertura temporária, porque a relação entre a cultura ocidental com a oriental provocou distúrbios no interior do Japão. No século XVI, XVII, XVIII, com o fortalecimento ainda do shogunato, o Japão se fecha novamente, deixando somente o porto de Nagasaki como comunicação com o mundo externo, com o mundo ocidental. A segunda fase, que é a fase da era Meiji, vai vir mais adiante, no século XIX. Essa dinastia vai trazer grande prosperidade ao Japão. Ela vai dominar o poder político de 1868 a 1912 e vai introduzir a era da modernidade, aproximando o mundo oriental do mundo ocidental. Uma terceira fase seria a fase imperialista, no século XIX e no século XX. Veja, pessoal, já em 1904, o Japão invade uma região da China chamada Manchúria, uma região riquíssima. Mais adiante, em 1910, invade a Coreia. Em 1914, compõe com os aliados e participa do lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Depois, obtém vantagens no Tratado de Versalhes, mas, em contrapartida, vai ter que devolver a Coreia. Olha, mas já em 1931, o Japão invade novamente a Coreia, instalando ali uma província nipônica além mar.
Bom, chegamos no final da década de 30, o Japão estabelece uma aliança com a Alemanha e com a Itália, formando as forças do eixo, protagonista principal ou um dos principais da Segunda Guerra Mundial. O desenrolar dessa guerra e o final dela, vocês já conhecem. O Japão é obrigado a se render após os americanos jogarem 2 bombas atômicas, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. Depois desses 2 acontecimentos, a fase imperialista do Japão termina. Ora, como é que é o Japão na sua fase atual? O Japão hoje é um país capitalista de cunho liberal, uma monarquia constitucional, formada por 47 prefeituras agrupadas em 8 regiões. Pessoal, eu acho que já deu para dar uma visão geral sobre esse país no que diz respeito aos aspectos físicos, à população e à sua história recente. Então, vamos dar uma descansada? Vamos para o intervalo? Voltamos já já. E aí, pessoal, voltando do intervalo com o descanso merecido, vamos continuar falando agora sobre um aspecto extremamente interessante sobre o Japão, que é a economia. Então, com vocês, Japão, quadro econômico. Veja, pessoal, a reorganização da economia japonesa nos moldes capitalistas se deu na década de 50, com o apoio dos Estados Unidos, por incrível que pareça, aquele mesmo que jogou a bomba nesse país. O que ocorre é o seguinte: os Estados Unidos estava receoso com o avanço do socialismo na Ásia. Portanto, ele transforma o Japão num enclave capitalista. Olha, o crescimento do Japão vai ocorrer graças aos chamados zaibatsus. Zaibatsus são grandes conglomerados industriais de administração familiar, que antigamente foram fundamentais para o crescimento desse país. Hoje, esses zaibatsus já estão em decadência, porque necessita de uma administração mais profissional, menos familiar. Olha, para alguns economistas, o crescimento do Japão na década de 60 e principalmente década de 70 deve ser alguns fatores, fatores internos e externos. E esses fatores que eu queria conversar com vocês mais um pouco. Vamos então para os fatores internos. Apoio financeiro do governo japonês. Ao contrário das economias capitalistas, notadamente a dos Estados Unidos, onde o governo não se envolve na economia, é uma economia liberal, no Japão aconteceu algo paradoxal. O governo vai ser o grande investidor no início da reestruturação econômica desse país na década de 60. Vamos a um outro fator. Incentivo à poupança familiar. Veja, pessoal, até hoje 20% dos salários das famílias são direcionados para as poupanças. Com isso, os bancos japoneses ficaram bastante capitalizados, com bastante liquidez, podendo emprestar para a iniciativa privada, para o setor produtivo, dinheiro, capital a juros módicos. Vamos a um terceiro fator. Mão de obra qualificada e disciplinada. Esse é um aspecto importante. Para vocês terem uma ideia, o operário japonês, quando começa a trabalhar no início da sua juventude, em torno de 18 anos, passa a vida inteira trabalhando numa única empresa. Isso faz parte da cultura do trabalhador japonês. E é um trabalhador que não reclama, e isso é muito bom para a classe empresarial, não é verdade? Um outro fator, fortalecimento dos zaibatsus. Já tinha comentado sobre esse fator. Os zaibatsus vão se tornar a base da economia japonesa na década de 60 e 70. Gradativamente, eles vão desaparecer da cena econômica no Japão. Vamos agora aos fatores externos. O primeiro deles, alta competitividade dos preços dos produtos. Veja, o Japão, além de produzir um produto com alta tecnologia, com tecnologia de ponta, vai também dar a eles um preço extremamente competitivo no mercado internacional. Com isso, conquistando mercados dantes dominados pelos Estados Unidos e por algumas nações europeias. Vamos a um outro fator. Excelente organização comercial. Aqui o que é interessante é o seguinte, pessoal, a forma agressiva como o Japão conquistou mercados vai surpreender o mundo.
inclusive o próprio mercado americano. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, por 2 anos seguintes, carros de indústria japonesa foram os carros do ano no mercado americano. Um outro fator, importação de matérias-primas baratas. Olha, o Japão passou a estabelecer joint venture com algumas nações, principalmente nações subdesenvolvidas, onde vai extrair matéria-prima relativamente barata, quando não instalar plantas industriais nesses países. Vamos adiante. Ajuda do Ocidente. Sem dúvida alguma, a ajuda do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, foi um dos fatores que reergueram a economia japonesa. Então, pessoal, dá para se ter uma ideia como que a economia japonesa foi reestruturada. Agora vamos falar da economia por setores. Quero falar agora sobre a agricultura. Pessoal, a agricultura é um capítulo à parte na história econômica recente do Japão. Veja, apenas 15% do território é propício à atividade agrícola. Mesmo assim, ela é altamente produtiva. Apenas 7% da população trabalha nessa atividade. Essa atividade tem várias modalidades. Podemos encontrar, por exemplo, a técnica do terraceamento, os famosos terraços japoneses, onde o cultivo é feito nas encostas de montanhas. Podemos ter ainda um outro modelo, os polders, ainda a hidroponia e tantas outras técnicas de cultivo que aumentam a produtividade e a produção no Japão. Boa parte da atividade agrícola e das terras é dedicada à rizicultura, à cultura do arroz, onde tecnologia é aplicada ao extremo. Mas mesmo assim, a produção não é suficiente para alimentar toda a população. Tanto é verdade isso, que na pauta de importação do Japão, os alimentos ocupam um lugar de destaque. Vamos falar agora da pecuária. Veja, pessoal, a pecuária sofre do mesmo problema que a agricultura. Não há terra suficiente. E a terra que tem é dedicada à agricultura. Além do mais, a cultura japonesa, a cultura gastronômica no Japão, não está acostumada com carne bovina, carne suína. O grande cardápio do Japão é a presença de peixe. Portanto, o extrativismo é um grande destaque no Japão. Para falar de extrativismo, vamos tirar de lado o extrativismo mineral. Na realidade, o Japão não tem grandes riquezas minerais. E as que tiveram, na realidade, estão todas exauridas o seu subsolo. O grande destaque aí fica para o extrativismo vegetal. Nas florestas, lembram no início que eu falei como o governo preserva os seus parques florestais que vão alimentar a sua indústria de papel e celulose? Lembram disso? Pois é. Então essa é uma atividade importante. Mas mais importante do que isso é o extrativismo animal. A pesca, sem dúvida nenhuma, é a grande atividade do extrativismo no Japão. Com destaque aqui para a sua produção. O Japão é o maior produtor mundial de pescado. Para vocês terem uma ideia, 14% da produção mundial vem do Japão. A indústria pesqueira se utiliza da mais alta tecnologia. A caça à baleia, até um tempo atrás, era uma das grandes especialidades da indústria japonesa. Mas, diante da pressão internacional, essa é uma atividade que decaiu bastante. Vamos falar agora da principal atividade econômica do país, a indústria. Veja, pessoal, o Japão é uma potência industrial. Mais precisamente, a segunda maior potência do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Mas se vocês fizerem uma comparação, vão perceber que os Estados Unidos é uma nação, do ponto de vista territorial, muito maior que o Japão. Não é verdade? Pois é. A indústria ela é responsável por 38% do PIB desse país. Portanto, é uma potência e um grande gerador de riqueza para essa nação. Veja, pessoal, as zonas industriais no Japão estão localizadas basicamente no litoral. Outra coisa, a principal característica da indústria japonesa é a utilização de alta tecnologia. As indústrias japonesas são intensivas em tecnologia de ponta, isso em todos os setores. E grandes empresas e pequenas empresas convivem pacificamente, todas elas voltadas para o mercado externo, sem se descuidar do mercado interno, que também é um grande consumidor. As indústrias do Japão que se destacam são a indústria naval,
a indústria siderúrgica, a indústria automobilística. Eu tinha comentado com vocês há instantes que a indústria automobilística japonesa já conquistou mercado no exterior e principalmente dos Estados Unidos. Hoje é um grande concorrente para a capital mundial do automobilismo, que fica localizada em Chicago, concorre par e passo com a indústria americana hoje. Outra indústria importante é a indústria petroquímica, além da indústria pesqueira. Pessoal, na década de 80, o Japão passou a exportar suas plantas industriais para os países subdesenvolvidos para ocupar um espaço até então ocioso. E também nos países desenvolvidos para concorrer com produtos nativos. É a expansão da indústria japonesa pelo mundo. O economista Paul Kennedy vai dizer o seguinte sobre o crescimento da economia japonesa. Estão com vocês aí os sustentáculos da economia japonesa. Veja, pessoal, o primeiro deles é o seguinte: economia organizada pelo Ministério do Comércio e Indústria Internacional. É esse ministério, poderoso ministério, que vai organizar e dar o norte a toda a economia do país. Vamos a um outro fator apontado por Kennedy: pesquisa e desenvolvimento custeado pelas indústrias. Aqui, o que a gente vai observar é o que ocorre também nos Estados Unidos, um vínculo estreito entre indústria e universidades, permitindo assim o avanço tecnológico. Vamos a um outro: estímulo à poupança privada. Nós já tínhamos apontado essa questão anteriormente. Vamos avançar. Fidelidade do consumidor japonês. Aqui tem um dado interessante: o consumidor japonês raramente consome produto estrangeiro, a não ser que seja extremamente necessário. É o caso da alimentação. Ele é muito fiel ao produto fabricado no Japão. Isso fortalece o mercado interno. Vamos a um outro fator: não há uma indústria bélica. Esse fator aí é fundamental. Vocês sabem que a indústria bélica emprega capital, grande capital, e muitas vezes esse capital fica imobilizado. Com isso, esse capital não é desviado para o setor produtivo. Isso não ocorre no Japão. É algo extremamente importante para o fortalecimento da economia. Bom, mas nem tudo no Japão é um mar de rosas. Vamos ver as contradições desse sistema? Uma dessas contradições é a seguinte: os sindicatos são extremamente frágeis e vinculados às empresas. O déficit habitacional no Japão é enorme, os aluguéis são extremamente caros e isso vem trazendo uma preocupação para o governo nos últimos anos. Um outro fator é a jornada de trabalho extremamente longa e com férias extremamente curtas. Um outro fator, pessoal, é o desemprego. Com a introdução da robótica na indústria japonesa e com a importação de mão de obra estrangeira, o desemprego no Japão vem aumentando nos últimos anos. Outra coisa que vem preocupando as empresas japonesas é a concorrência com os tigres asiáticos e também com a China, que antigamente eram meros imitadores, hoje são potenciais concorrentes. Outro fator importante são as altas taxas de suicídio entre os jovens. Isso ocorre porque o Japão não admite o fracasso. Isso vem trazendo uma enorme consequência da juventude japonesa. Pessoal, eu acredito que nós já podemos traçar um panorama geral da sociedade japonesa, bem como da economia e dos seus aspectos físicos. Vamos agora, então, para as dicas de estudo. Primeira dica: quais são as empresas japonesas que você conhece e quais os produtos que elas fabricam? Vamos para a segunda dica: pesquise sobre os aspectos pitorescos da cultura japonesa. E uma terceira dica: faça uma seleção e promova uma discussão sobre as notícias recentes sobre o Japão. Pessoal, obrigado por me acompanhar nessa viagem no Japão e aguardo numa outra oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Na aula de hoje, conhecemos o Japão, estudando seu relevo, clima e hidrografia. O Japão é um arquipélago vulcânico formado de planaltos e montanhas, com clima predominantemente temperado e com a hidrografia de rios e planaltos com bom potencial hidrelétrico. Estudamos também aspectos do povo japonês, sua história e seu quadro político. O Japão tem uma população de 120 milhões de habitantes, todos vivendo basicamente na zona litorânea.
A diversidade cultural no Japão é extremamente rica. E finalizamos analisando a sua economia. A economia japonesa é bastante diversificada, mas, sem dúvida alguma, a indústria é o principal elemento da economia japonesa, responsável por 40% do PIB e que tem como característica principal a intensiva tecnologia de suas indústrias. Até a próxima!